Fala pessoal, beleza? Voltamos então, vamos tratar agora da parte de crimes em espécie de abuso de autoridade. Vamos lá. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Tá, a pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão ilegal, substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar diversa de prisão, tá? Ou conceder liberdade provisória quando cabível, definir liminar ou habeas corpus quando cabível. Então você vê aqui que quem decreta a privação de liberdade apenas é o juiz. Então esse crime se aplica apenas ao juiz, tá bom? Ou num caso específico, o próprio delegado de polícia, ele determina um flagrante em uma situação que não é flagrante. Aí ele também caberia, por causa da questão do manter em flagrante, tá? O artigo 10. Decretar sua condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Isso daqui já existia de uma forma bem tímida no processo penal também, de uma forma não como crime, mas uma situação. E depois daquela condução coercitiva do Lula, eles acabaram prevendo isso aqui. Isso é o que a gente chama de reação legislativa, tá? Mas não cabe a gente entrar no detalhe, mas é basicamente isso. Por isso que agora ela está tão evidente, essa situação. A detenção é de 1 a 4 anos. Só que aí o STF, lá em 2018, justamente por causa dessa questão do Lula aí, ele já havia declarado que a condução coercitiva de réu ou investigado, né, não foi recepcionado pela Constituição. O que ele queria dizer? Réu ou investigado não pode ser conduzido coercitivamente, apenas testemunha. Porque se você conduzir o réu, né, o investigado, coercitivamente, você está privando ele do direito de defesa. É mais ou menos essa a ideia. Porque você não é obrigado a ir lá falar, enfim. Pode ficar em silêncio. Que viola, né, no caso, o STF tem a presunção de não culpabilidade. Então, nesse caso, o sujeito ativo só vai poder ser aquele agente público que tem competência ou atribuição para determinar a condução coercitiva. Geralmente quem pode é juiz, promotor, delegado, entendeu? Principalmente juiz, tá? A existência do crime pressupõe que a medida decretada seja descabida, ou seja, desnecessária, ou que tenha ocorrido sem uma prévia intimação para esse comparecimento. Artigo 12. É o crime de omissão de comunicação de prisão. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária. Isso daqui é um crime que está sempre vinculado ao delegado de polícia, porque chega até ele e ele tem que comunicar ao delegado, ao juiz, tá? Dentro das primeiras 24 horas. A pena é detenção de 6 a 2 anos e multa. Aí fala que incorre na mesma pena deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Deixar de comunicar imediatamente qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família, porque você tem que comunicar a autoridade judiciária e também a família do preso, tá? E você deixa de entregar o preso no prazo de 24 horas a nota de culpa, ou seja, você tem 24 horas para entregar a nota de culpa ao preso. Se você não entregar a nota de culpa dentro das 24 horas, também incorre em abuso de autoridade. E você prolonga a pena privativa de liberdade, prisão temporária, prisão preventiva, medida de segurança ou internação, sem motivar, tá? Tem que ter um motivo justo e excepcional para que seja prorrogada a prisão provisória. Caso não tenha, vai ser considerado abuso de autoridade. Tranquilo? Bom, o outro crime é constrangimento de preso, exibição, vexame ou produção de prova contra si mesmo. Isso daqui, é o artigo 13, fala constranger o preso ou o detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. É aquele negócio que a gente vê muito aí no YouTube, aí, nos canais de jornalismo que fica lá filmando o preso e zoando ele. Isso não pode, tá?
submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si mesmo, contra terceiro. Quem não lembra aí do, acho que era o Jeremias, né? Que tinha um vídeo dele em que ele falava, o repórter perguntava a ele estava bebaço, aí ele falava assim: se eu pudesse eu matava um, foi o cão que botou para nós beber, lá do Nordestezão lá do, acho que não sei se foi Ceará, alguma coisa assim, acho que o programa era chamado Sem Meias Palavras, uma coisa assim. Eu lembro que isso aí é antigo, tem uns 10 anos isso já, né? Não quer dizer que eu seja dessa época tão velho assim, mas era bem interessante isso. Aí aquilo, essa conduta de trazer uma situação ordinária do sistema criminal a essa exibição, igual um circo, é isso que a lei tenta vedar, tá bom? Vamos ver o outro crime. Artigo 15. Constrangimento para depor de pessoa que deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Geralmente o advogado, por exemplo, ele tem advogado, psicólogo, até médico, padre, né? Mas vamos pôr advogado, que é o meu caso. A gente tem um segredo cliente-advogado. Aí, às vezes, o cliente me conta a verdade sobre o fato, não é um crime eu esconder, tá? Porque tem algumas situações que é crime, igual eu conluir para o tráfico de drogas, aí é crime meu. Mas, para mim, ele fala que traficou, mas por questão de defesa técnica, a gente tenta trabalhar caminhos para que a gente reduza a pena dele num crime de tráfico de drogas. Então, ou seja, nem tudo que ele passou para o advogado vai ser exposto, a não ser em algumas situações. Mas a regra é o segredo. Aí, se eu sou constrangido, pressionado pelas autoridades, juiz, promotor, delegado, a contar toda a verdade que o meu cliente me contou, é abuso de autoridade. Porque eu estou sendo coagido e essas autoridades estão me forçando a contar. Então é abuso de autoridade para eles. É isso que fala o artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. A detenção é de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório da pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou a pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor sem a presença do seu patrono. Olha como que é esse parágrafo. O preso chegou lá. Aí ele fala, não vou falar nada. Ou então, tudo que pergunta a ele fica quieto. Pergunta ele não responde. Pergunta ele não responde. Aí vai e começa a falar, se você não responder, eu vou te prender. Aí dá uns tapas na mesa, grita com o preso. Se você não me responder, eu vou te prender. Isso já é abuso de autoridade. Ou então o preso fala, eu só vou conversar, só vou falar com o meu advogado ou defensor público do meu lado. Fora isso, não. Aí o que vai acontecer? O policial vai, interroga o cara sem esperar o advogado ou defensor chegar, abuso de autoridade. Ah, mas o inquérito policial é inquisitivo, né? Inquisitoriedade dele, e não é obrigado a ter a participação do delegado, do advogado, tudo porque não tem devido processo legal, né? Do processo law naquele caso. Calma aí, isso é uma regra, uma decoreba para concurso e uma regra. Se o cara pediu o advogado, tem que esperar o advogado chegar. Ele tem que ser assistido por advogado. Não pode ser interrogado antes. Aí, se ele for interrogado, pode configurar abuso de autoridade, porque ele manifestou interesse em ter advogado. Tá bom? Artigo 16. Omissão na identificação ou identificação falsa ao preso por ocasião da prisão. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua prisão, captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Por exemplo, eu sou delegado e vou prender o cara. Aí, como que é esse artigo? Eu falo assim, aí meu nome é João. Aí eu chego para ele e falo, eu sou o José, delegado de polícia, estou te prendendo. Aí ele vai falar, quem te prendeu? José. A nota de culpa veio com o nome de João, tá errado. Então eu me identifiquei falsamente, incorre aqui. Outro ponto eu vou prender o cara e falo, eu sou o delegado. Eu falo, sou policial militar. E meu nome é José. Então entrou também no abuso de autoridade aqui, tá bom?
que a Constituição prevê a identificação dos responsáveis pela prisão e o interrogatório. Isso é uma forma de justamente evitar abuso de autoridade. E caso assim faça, abuso de autoridade. Artigo 18, ele trata do crime de submissão a interrogatório durante a repouso noturno. Submeter preso ao interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito, ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso é um dos motivos que não se cumpre mandado à noite, tá? É um dos motivos. Que o mandado, supostamente, eles começam depois das 5 horas da manhã, quando o sol aparece, enfim. Artigo 19 é o crime de impedimento ou retardamento do envio de pleito do preso ao juiz competente. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou circunstâncias de sua custódia. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar providências tendentes a saná-la, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade que é competente. Um dos direitos do preso, na LEP, que a gente vai estudar, fala sobre o direito de petição. O preso pode, por exemplo, fui preso temporariamente, eu posso fazer meu próprio habeas corpus, tá? E se eu fizer meu habeas corpus lá, que a gente sempre vem falar na caneta, na folha de pão, lá no papel de pão, eu posso mandar entregar ao juiz, ao desembargador, no caso do TJ, enfim, eu posso fazer meu habeas corpus assim. Agora, se eu sou um preso já no sistema penitenciário, estou na execução penal já fui condenado, mas eu sei que eu já deveria estar indo para o semiaberto, né? E eu faço um pedido para o juiz competente da execução reanalisar o meu cálculo de pena, porque eu já tenho direito para o semiaberto. Entrego isso para o diretor do presídio, o diretor do presídio caga para isso, deixa para lá. O que vai acontecer? Incorre em abuso de autoridade. Artigo 20. Impedimento de entrevista do preso com seu advogado. Isso aqui é fato. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Detenção de 6 meses a 2 anos. E multa. Geralmente isso aqui acontece muito para o pessoal do presídio ou preso em flagrante, que está ali esperando para ser atendido pelo advogado, que já mandou chamar, ou até mesmo o juiz que nega pedido formal, sem justificativa, tá? Artigo 21. Manter na mesma cela preso de ambos os sexos ou menor de idade. Por exemplo, você não pode manter na mesma cela uma prisão de adulto, vamos lá. Tem que ter uma prisão de adulto maior de 18 anos para mulheres e para homens. Na prisão de menores de idade, tem que ter uma para mulheres e para homens, não pode estar na mesma cela, tá? Você não pode pôr um cara com 50 anos, com 30 anos, num sistema penitenciário para menor de idade, e nem vice-versa. Essa que é a ideia do artigo 21 aí. Artigo 22. Violação de domicílio e de condutas análogas. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente a revelia da vontade do ocupante, ou seja, fora da vontade do ocupante, o dono do imóvel não quer que você entre, tá? Sem ele saber que você entrou no imóvel alheio às suas dependências ou nele permanecer nas mesmas sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas. Abuso de autoridade com detenção de 1 a 4 anos e multa. Isso aqui é aquela questão de não poder adentrar na casa da pessoa sem consentimento dela, que fala a Constituição, durante o dia. Só pode entrar com mandado judicial. Fora isso, você pode entrar em qualquer hora do dia, em caso de prestar socorro, flagrante delito, desastre, enfim. Agora, se você chegou lá sem mandado e não é essas exceções, e a pessoa falou pode entrar e revistar minha casa, aí não é abuso de autoridade. O artigo 23 trata da fraude processual. Inovar artificiosamente no curso de diligência, investigação ou de processo o estado de lugar ou coisa ou pessoa com o fim de eximir-se da responsabilidade ou de responsabilizar-se criminalmente alguém ou agravar-lhe a pena de responsabilidade. 1 a 4 anos. Tá? Então aqui você vai fraudar as formas para prejudicar a pessoa, no meio de provas, no meio de investigação, de processo, você vai prejudicar aquela pessoa. Você fraudou, vamos dizer assim, as provas, né?
o procedimento, o processo. Artigo 24. É o constrangimento ilegal para admitir uma pessoa a tratamento cujo óbito já tenha ocorrido. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de hospital ou público ou privado a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar o local ou momento do crime prejudicando sua apuração. Pena de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. É tipo assim, chegou lá, querem mudar o local do fato, o local do crime ou a hora do crime e tenta coagir o médico lá, o enfermeiro de plantão, para poder, como se o cara tivesse morrido no hospital, mas morreu num tiroteio. Aí faz da entrada como vivo e que veio a morrer no hospital. Isso aí geralmente acontece em alguns melhores lugares do Brasil. Aí. Artigo 25. Obtenção de prova por meio manifestamente ilícito. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Vai obter prova ilícita, tá? Esse é o resumo. 1 a 4 anos e multa. Artigo 27. Requisitar ou instaurar procedimento sem indícios. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor, contra alguém, quando faltar qualquer indício de prática de crime ilícito funcional ou infração administrativa. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Agora, se for devidamente justificada, não há infração. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo intimidade ou a vida ou ferindo a honra ou imagem do investigado. Detenção de 1 a 4 anos e multa. 29. Informação falsa sobre o procedimento judicial, policial ou fiscal. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse do investigado. 6 meses a 2 anos e multa. Detenção. Vê que aqui os crimes da lei de abuso de autoridade são todos de detenção, são todos com ação penal pública incondicionada e são todos dolosos. Guarda isso, tá? Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada com ou contra quem sabe inocente. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Lembre-se, os crimes aqui, todos têm que ser dolosos e com um fim objetivo. E esse fim objetivo é o quê? Sempre prejudicar alguém por interesse próprio, tá? Para satisfazer a vontade pessoal, entendeu? Então, assim, cuidado. Lá o artigo 1º, cara, ele define a lei sem você nem ler a lei. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja, você vai aumentar o prazo. O negócio que dá para você resolver em 1 mês, o cara fica lá prorrogando por 3, 4, 5, 6 meses. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas à diligência em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. 6 meses a 2 anos e multa, detenção. Isso aqui você tem um processo judicial, administrativo e pede cópias daquilo, acesso aos autos e é negado, tá? Mas claro, tem que ter interesse ali. Não pode você chegar do nada lá e querer algo de outra pessoa que não tem interesse com o que você quer. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem expresso amparo legal, tá? É exigência indevida de informação ou obrigação. 6 meses a 2 anos e multa, novamente detenção. Artigo 36. Decretar em processo judicial indisponibilidade de ativos de financeiro em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para satisfação da dívida da parte ante a demonstração pela parte excessiva de medida deixar de corrigi-la.
detenção de 1 a 4 anos e multa. Olha só, o juiz quer sacanear um cara que, sei lá, não gosta, tem algum problema, cidade pequena, as coisas assim acontecem. E aí tem uma execução contra ele. Uma execução que eu falo é cobrança, tá, gente? Uma execução fiscal, por exemplo, uma dívida contra o município, o estado, enfim. Aí a dívida é de 10 mil e o cara tem uma casa de 300 mil. O juiz vai pegar, em vez de buscar as contas dele e tudo, ele vai lá e manda penhorar a casa para pagar uma dívida de 10 mil. Inicialmente, não se vê aí, você vê o dolo, mas não se vê a vontade específica de prejudicar. Mas se ficar provado que esses dois já têm um problema, então você vê a finalidade específica de prejudicar e aí incorreria aqui no crime do artigo 36 aqui, de abuso de autoridade. Artigo 37, tá? Concluindo, gente. Demorar demasiadamente e injustificadamente no exame do processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar o seu andamento ou retardar o julgamento. Detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Suponha que eu sou um juiz de turma recursal ou um desembargador ou algum órgão colegiado, Tribunal de Contas, essas coisas, peço vistas e seguro. Sem motivo nenhum estou segurando. Incorre aqui, tá? Na realidade não é sem motivo. O motivo às vezes é para satisfazer interesse pessoal de terceiros, ou seja, eu estou segurando um processo de um amigo meu, de uma pessoa que me pediu, enfim, e eu estou atrasando esse processo, porque eu quero satisfação de interesse pessoal. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É aquela ideia de que prendeu o cara hoje, não, ele é culpado, ele é bandido, foi ele que matou. Você nem levantou ainda a investigação, você só conseguiu elementos mínimos suficientes para pedir a prisão, só isso. Artigo 39, na realidade, o ponto 29 que eu anotei aqui é o que? Os procedimentos dessa lei. O artigo 39 da 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, diz que são aplicadas aos crimes de abuso de autoridade as disposições do processo penal, bem como a lei do juizado. Ou seja, aplica-se aqui as medidas despenalizantes da lei 9.099. Se possível, vai acontecer aqui o que? São a maioria dos crimes aqui, nós estamos diante de crimes de menor potencial ofensivo. Logo, vai acontecer a questão de estar diante de crimes de menor potencial ofensivo que vai admitir aí transação penal e o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, tá? Quando for casos de penas maiores, igual de 1 a 4 anos, acontece a situação de crime de médio potencial ofensivo, que a gente poderia estar aplicando, por exemplo, a suspensão do processo conforme a Lei 9.099. Beleza? Pessoal, sobre abuso de autoridade, a nova lei era isso, tá? Eu vou estar deixando aqui já o material para vocês em PDF aqui embaixo, com os artigos e os comentários, tá? Aproveitem bastante. Essa lei ela não vai cair em jurisprudência, vai cair em nada, porque ela é uma lei nova. Então, assim, o que certamente vai cair vai ser essa interpretação de que todos os crimes têm que ser dolosos, não é admitido crime culposo, todos os crimes aqui são de menor potencial ofensivo, com exceção acho que de um aí só, que é médio potencial ofensivo. Aplica-se subsidiariamente o processo penal e juizados penais, juizados especiais. Aplica-se as medidas despenalizantes, né? Transação penal, suspensão do processo. Então, assim, esses são os pontos que vocês precisam compreender, memorizar e levar para a prova, tá? Lembrando que o sempre vai ser por dolo, e o dolo tem que ter ainda um objetivo específico, tá? Além disso, todos os crimes são de ação pública incondicionada, cabendo a ação subsidiária da pública, beleza? Então a gente fica por aqui e a gente volta na próxima aula.